Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado e dá um sorriso para ela. Fala, que bom que você está aqui. Tem algumas pessoas que é sempre bom vê-las, né? Ainda mais os que somem, aparecem. Olha aí para o outro lado, dá um sorriso e fala, que bom que você está aqui. Quero compartilhar com vocês uma palavra que tem queimado meu coração desde o mês passado. Eu ministrei um pouco sobre ela no fechamento de maio. E dentro dela Deus me tocou para ministrar um pouco mais. E dentro de uma palavra, uma única palavra, eu criei uma nova palavra. Né? Uma palavra para compartilhar com a igreja. E eu quero que você esteja preparado para receber. Nós somos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. E quando eu estou preparando essa palavra ao longo desses mais de 20 dias, ontem de madrugada eu fiquei ruim, passei muito mal, fiquei de cama o dia inteiro. E uma vez veio a palavra, chama outra pessoa para ministrar. Eu falei, não, eu vou ministrar. Né? E minha esposa, como sempre, preocupada, eu falei, pode ficar tranquilo, eu vou estar lá de pé, pronto, e vou entregar. Né? E recebi a cura, e Deus usou a parte de novo, logo na primeira palavra, quando ela sobe aqui, foi sobre a cura, né, do meu estômago, e está tudo certo. E isso, sabe o que eu estou compartilhando com vocês? Pode aplaudir ao Senhor. É porque Deus tem algo novo para derramar sobre a sua vida. E quando tem resistência, ei, presta atenção. Quando há resistência, é porque tem um mover diferente de Deus para entregar para a sua vida. Então abra a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Efésios 2, 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Espírito, fique à vontade em nosso meio. Pai, assim como o Senhor ministrou em minha vida através dessa palavra, ministra a sua igreja e faça o seu querer, em nome de Jesus. Bem, hoje eu quero falar, joguei vários dias, desde segunda-feira eu tenho colocado no grupo de avisos. Você que não está no grupo de avisos, foi bem lembrado, depois no finalzinho do culto vai ter um QR Code ali. Raila, depois prepara um QR Code, no final do culto você vai, clica ali. Nós temos um grupo específico para avisos. Então todos os dias eu estava ali lançando alguns versículos sobre essa palavra, para que nós possamos compreender de algo que não dá para entender. A palavra de hoje é algo que não dá para entender, não dá para compreender, e não tem como assimilar. É o poder da graça do Pai. Vivemos em um mundo hoje que valoriza muitas coisas, que valoriza status, conquistas, realizações, prêmios por destaques, mas Deus quer deixar muito claro que nós precisamos entender que nós só dependemos de uma coisa. Fala comigo, nós só dependemos de uma coisa. E essa coisa é Deus. É a graça dele. Né? Nós precisamos mostrar valores. Porém, no reino de Deus, revela a verdade diferente. As maiorias das bênçãos em nossas vidas não foram conquistadas por nós, foram dadas. Ei, eu quero repetir. A maioria das bênçãos que você tem hoje, que nós temos hoje, não foram conquistadas, foram dadas. Eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade em receber presente. Se acha ofendida em receber uma oferta. Se você é ofendido em receber uma oferta, o meu Pix é meu número, manda para mim que eu não tenho problema nenhum, eu recebo tranquilamente. Tem mais alguém que recebe aí? Nós precisamos compreender que não é, gente,
não, eu não sou digno, realmente você está certo. Mas hoje eu quero falar sobre o poder da graça. Ei, quem aqui merecia ser salvo? Levanta a mão. Deixa eu abaixar aqui. Mas nós fomos salvos através do amor de Cristo. Ei, quem aqui merecia o perdão de Deus? Ele foi dado. Quantos aqui, tem aqui, às vezes tem alguns arcanjos, estou perguntando, né, que é digno de ser chamado filho de Deus? Pois é, todos que estão aqui, que aceitaram a Cristo, foram dados o direito de ser filhos. Então você é. Foi por mérito? Não. O amor foi dado e tudo isso se chama graça. É algo absurdo. É algo assim, eu fui entender essa palavra um pouco mais. E aquilo foi mexendo no meu coração. Eu falei, meu Deus, eu preciso ministrar isso de novo. Porque quantas vezes nós estamos diante da presença de Deus, brigando para receber ou avançar para algo novo, mas não entendemos o poder da graça de Deus sobre as nossas vidas. A graça, presta atenção, é de Deus. Não é sobre ser melhor ou ser pior, é sobre merecer ou não merecer. Jesus recebeu aquilo que nós merecíamos. Então já é algo nosso. Ei, olha para a pessoa que está do seu lado, falei. É algo seu, é algo meu, já temos o direito. E ao discorrer sobre esse assunto, eu quero falar novamente sobre um tema, para compreender e receber uma bênção. Nós precisamos de novo falar sobre amor. Fala comigo, amor. Deus ministrou no meu coração sobre amor. E eu falei, Deus, mas de novo amor? É, de novo amor. Por quê? Porque quando você não entende, quem estava domingo, dia 31 de maio, eu falei sobre amor e eu vou repetir de novo, porque eu sei que tem alguém aqui nessa noite, que está aqui sentado, que precisa entender o poder do amor que Deus tem por você. Talvez não tenha ninguém aqui, mas tem alguém que vai ver esse vídeo depois lá no YouTube, e ele vai entender o poder do amor. Antes de entendermos a graça, precisamos entender o amor, porque a graça é a manifestação prática do amor de Deus. Não tem como compreender a graça sem antes entender que Deus nos ama. Ei, Deus te ama. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Falei, Deus te ama, Roberval. Mesmo sendo bonito desse jeito. Né? A Sueli acha. Ei, Deus te ama, ponto final. Em 1 João 4,8 declara, Deus, se eu estiver indo muito rápido, faz um sinal aí, Raila. Dessa vez eu passei para a pessoa, está lá no culto de oferta, eu falei, achei que estava aqui atrás de mim, não tinha nada, né? Hoje está certinho ali. Deus é amor. A Bíblia não diz apenas que Deus tem amor. Ela afirma que o amor faz parte da sua própria natureza. Deus é amor. Simplifica Deus em uma palavra, amor. Então nós precisamos compreender, se nós temos Deus, quem tem Deus aí? Vocês estão muito acanhados. Quem tem Deus aí? Nós temos amor. E sem o amor dele, se eu não sei o que é ter o amor de Deus, eu não tenho Deus. É fácil. Equação simples. Jeremias 31:3 diz, com amor eterno, eu te amei. O amor do Pai não começou quando você nasceu, e nem termina quando você falha. Ei, o amor de Deus por nós não começou quando nascemos, e ele não vai acabar quando nós cometermos alguma falha. O amor dele é eterno. E nós precisamos não deixar que o inimigo
roube este amor. Às vezes nós cometemos vários erros. Quem não comete erro aí? Só as mulheres levantam a mão. Oh, brincadeira. Né? Aqui eu posso, olha, foi boa essa. Né? Não está no script. Né? Depois você resolve. Né? Aqui pode, porque ela não vai levantar a mão, porque nós estamos falando dentro do contexto do amor, mas, ei, nós erramos. E nós vamos errar. E tudo isso aqui, essa palavra gerou através de uma falha e um erro de uma palavra que eu falei. E dentro de uma palavra que eu falei, ressaltou um poder de um amor tão poderoso, que eu fui procurar e eu falei, uau, eu preciso ministrar sobre algo que eu achei que tinha falado errado. Mas que Deus deixou muito claro, o poder extravagante da minha graça, você não tem ideia o que eu tenho para fazer na sua vida. Você não tem ideia o poder que Deus quer fazer em nossas vidas. Em Romanos 5,8 mostra que Cristo morreu por nós, ainda quando éramos pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus decide ir para aquela cruz, e para mim, eu já falei isso outras vezes, o momento crucial foi no Getsemane. Se você perguntar para mim, onde que você quer ir em Israel, quando você for lá na terra prometida, eu quero ir no Getsemane. Porque eu imagino que ali no Getsemane, em uma daquelas videiras, tem meu nome. Porque naquele momento ele lembrou de mim, ele falou, pela vida do David, eu vou para essa cruz. E essa palavra me move, porque eu entendo que Cristo naquele momento, suando sangue, ele sabia que nesse dia eu estaria aqui ministrando para os filhos dele. E se você não entende isso, você precisa entender que sim, a morte de Cristo, ela foi lá no início, antes de você ser o que você é hoje. Talvez ainda nós estamos né, onde deveríamos estar. Quem aqui já chegou no fim da sua jornada? Levanta a mão. Cuidado com onde está passando. Ele pode te levar. Eu aprendi, né, em uma das ministrações que nós tivemos na Comunidade das Nações, com John Maxwell, que o pai dele, acho que era 89, era 93 anos, não vou lembrar. Ele falou que estava iniciando o melhor tempo da vida dele. John Maxwell ficou doido e ele passou. E eu falei, cara, e eu estou achando que lá nos 55 eu tinha projetado começar a diminuir. O homem está quase 90. E está falando que está iniciando o melhor tempo da vida dele. Ei, presta atenção, talvez você está aqui, você está achando que já viveu tudo que Deus projetou para a tua vida. Você não tem nem noção da quantidade de bênçãos que Deus tem para liberar sobre nós. A graça nasce de amor, o amor planejou, a graça executou. O amor viu nossa condição, a graça veio ao nosso encontro. Ei, a graça veio ao seu encontro. Primeiro ponto, a graça nos encontra antes de merecermos. É antes. Romanos 5,8 vai falar que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Acabamos de ler. A religião diz, melhore para ser aceito. A graça diz, você foi aceito. Agora permita que Deus transforme a sua vida. Deus não está esperando você ser perfeito. Deus está esperando você aceitar a grandeza dele na sua vida e falar que com Deus nós vamos mudar. Essa palavra sobre a graça, ela traz muitas interpretações. E antes de ministrar ela, eu analisei muito bem. Mas eu quero que você consiga compreender
que quem vive o amor de Deus não consegue fazer o errado e achar que está certo. Quem vive dentro da presença de Deus e sabe que o Pai está com ele, todos nós somos filhos. Você lembra quando você fazia alguma coisa errada? E que sabia que seu pai vinha, e que você escondia por quê? Porque você sabia que estava fazendo algo errado. É a mesma coisa. A graça nos aproxima de Deus, mas ela deixa claro o errado e o certo. E mais uma vez eu quero afirmar, a graça não veio te dar um vale pecado. Ela veio para te deixar claro que mesmo no pecado, o Pai está com você e quer limpar você, transformar você, lapidar você, porque com amor, tudo se transforma. Com amor, você aproxima. Um exemplo dentro do casamento. Uma técnica que eu vou compartilhar aqui. Essa é tranquila, meu bem. Você vai descobrir que dentro do casamento, sempre um tem que abrir mão, o homem. Geralmente, 50% o homem está errado, e os outros 50% a mulher está certa. E isso é fato. Quando você entende isso, não é culto de casais, calma, é só para você entender. Mas quando você entende isso, homem, você vai viver uma vida feliz. Cláudio Duarte ministra muito sobre isso. Ou você tem paz, ou você tem razão. Os dois não tem como. Então lá em casa eu decidi deixar a razão para ela e eu vivo em paz. E está maravilhoso, vamos fazer 19 anos de lua de mel. Glória de Deus. E quando ela descobriu que eu entendi isso, e que algumas vezes ela queria me deixar irritado, eu respirava. Está certinho, meu bem. E pronto. E ela falou, nossa, você ficou chata agora. Às vezes a mulher quer ficar livre da gente. Vocês já sabem, eu sou um grude. E isso nos ajuda a entender que Deus, Ele não vai largar você. Ei, presta atenção. Você pode ter qualquer desculpa para ir para o inferno. Mas uma delas, você não tem como usar. Sabe qual? O Pai te ama. E Ele vai mostrar em todos os versículos que eu vou estar compartilhando com você aqui, ao longo dessa palavra, que não adianta. Você só vai para o outro lado, se você quiser. E essa é a palavra que eu vim trazer hoje. Porque a palavra vai falar sobre a história do filho pródigo. E o pai revela isso claramente. O filho desperdiçou tudo, errou em tudo, mas encontrou um pai correndo em sua direção. Ei, comunidade das nações, pode ser o que acontecer. Quando você falar, pai, ele já está pronto. A palavra do filho pródigo não vai contar que o pai esperou o filho chegar. Ele viu. Ele está com você. E o Pai está conosco em todo momento. O Pai não esperou a perfeição para libertar o amor. O Pai liberou o amor para produzir a transformação. E através do amor, as coisas mudam. E quando você vai em um lugar, quantos aqui acontece constantemente, você é perseguido no seu trabalho, e você é afrontado com palavras de confronto, e quando você entrega amor, quem vence? Quem é que vence? O amor sempre vai vencer, porque vai deixar a pessoa constrangida. E esse demônio vai ter que sair, porque ele está te perseguindo, mas você não está entregando com a mesma moeda, porque você entende sobre o amor. Então o amor, ele tira, ele liberta, ele transforma.
Deus não está esperando você melhorar para se aproximar dele. Ele está esperando você voltar. Ele está esperando você voltar. Segundo ponto, o pecado nos afasta, mas a graça nos aproxima. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem os seus rostos de vós, para que vós não ouça. No Éden, depois do pecado, Adão não declarou: tive medo e me escondi. O pecado, Adão declarou: tive medo e me escondi. O pecado gera vergonha, gera culpa, gera afastamento. Mas olha que lindo. Deus sabia que Adão havia pecado. Sabia ou não sabia? Era Deus. Olha a cena, e eu gosto de imaginar a cena. Deus desce ao entardecer, espera Adão no mesmo lugar. Adão não está. Ele, opa, Adão, ei Adão, onde você está? É Deus, gente. Deus sabia que ele estava escondido porque ele tinha feito coisa errada. Mas Deus continua procurando o homem e perguntando: onde tu estás, Adão? Eu vim aqui para ter comunhão com você. Cadê você? Não é quando Jesus, é desde o princípio. Ei, Deus nos procura desde o princípio. Que Ele quer ter comunhão comigo e com você. Essa não era uma pergunta geográfica, era uma pergunta relacional. Efésios 2,13 afirma que aqueles que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ei, se o pecado está te afastando, o sangue mais poderoso está te trazendo para perto. Ei, não tem poder maior do que o sangue de Jesus. Em Romanos 5,20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado, ele pode construir um abismo, mas a cruz construiu uma ponte. Então não tem mais como caiu a ponte, o acesso, o contato, a presença de Deus está disponível. Fala comigo, está disponível. O pecado faz o homem se esconder. A graça faz o homem voltar para casa. Eu quero que você saia daqui muito claro que no dia que você fizer alguma coisa de errado, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar. É buscar. Não é se esconder. Não é dar um jeitinho, pegando umas folhas ali, fazendo uma proteção para a besteira que foi feita. Já foi feito. Agora vem a recuperação. Os frutos é outra história. Não é dessa palavra que eu quero falar hoje. Porque não adianta. Os frutos do pecado, eles vão ter
o dia da colheita. Mas entenda, nada. Olha para outra pessoa, eu sei que eu estou sendo um pouco chato dessas questões de você falar para a pessoa, mas vocês estão muito caladinhos hoje. Olha para outra pessoa e fala, sempre o Pai está disponível. Volta para casa. Terceiro ponto, a graça nos sustenta em nossas fraquezas. 2 Coríntios 2:9 afirma que a graça basta. Vamos ler, deixa eu ver meu tempo aqui, está vendo que é os versículos, gente, é os versículos que demoram. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder que se aperfeiçoa, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E entenda que quando parece que você está vulnerável, é aí que Deus entra. Eu acho muito incrível em algumas lutas que nós passamos em nossas vidas, onde que nós já fizemos tudo que tínhamos que fazer. Eu pergunto, já fez tudo que tinha que fazer? Já. Agora é com Deus. Porque na nossa fraqueza é que Ele entra. E quando Ele entra, Ele age, Ele transforma, Ele faz o que o Daniel acabou de falar aqui na palavra de oferta. Algo fora do comum, em menos de 24 horas está resolvido. Porque o que é impossível para o nosso Deus? E o que é impossível que Deus não pode fazer na sua vida? Sabe o que é impossível Deus não fazer na sua vida? Aquilo que não é para a sua vida. É só isso. Agora, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Paulo orou para que Deus removesse as suas dificuldades. Deus respondeu com algo maior. Ei, está difícil? A minha graça é suficiente. Continua. Ei, está difícil? A minha graça te basta. Segue em frente. Ei, está difícil? Deus, está difícil. A minha graça te basta. Avança. A terra prometida está à sua frente. Tome posse. Faz alguma coisa aí, igreja. Toma posse aí. Grita aí. Aplauda aí. Celebra aí. A graça basta. Ah, Jesus, a tua graça nos basta. Há momentos que Deus não remove imediatamente a luta, mas fortalece você para atravessá-la. Sabe, quando você está passando por uma luta, e você vence essa luta, você fica um especialista. É isso. Uma grande área que hoje eu ministro muito, declaro muitas curas e estratégias para as pessoas, foi na minha vida financeira. Uma das áreas que eu mais apanhei, eu me tornei especialista. Por quê? Porque eu apanhei e eu aprendi. E eu falei, agora eu tenho que colocar em prática. Porque não dá para ficar nesse loop. Toda vez. Aprenda que Deus tem lutas aí que você está vivendo hoje. Você está passando por luta? Quem está passando por luta aí? Deixa eu ver, só ver quem está com luta aí. Se você não tem, depois me procura, eu tenho algumas aí para passar para você me ajudar. E não fique triste. Sabe algumas orações que eu faço na minha vida profissional? Deus, me dá problema dos meus clientes e me dá estratégia para resolvê-los. Sabe o que eu coloco na minha caderneta assim, quando eu vou fazer uma reunião, eu pergunto para o cliente, qual é a sua dor? Porque se eu resolvo a dor dele, já era, conquistei. Ele vai me pagar o que eu quiser. Porque hoje nós precisamos de pessoas que solucionam problemas. Aí você está pedindo para Deus tirar o seu problema. Ele está falando, meu filho, como é que eu vou te promover se você não tiver problema? Você está acostumado só de ficar na mesma fase. Para de pedir para que eu tire as suas dificuldades, as suas lutas. E comece a me pedir como vencê-las e passar para o próximo nível. A conquista da terra prometida é algo incrível, porque em Jericó foi uma estratégia.
Em Ai, foi outra. E a próxima, foi outra. Em todas elas, algo muito forte e impactante é a presença de Deus, sendo Josué pesquisando a Deus. Deus, o que é para fazer? Lá em Jericó, tocamos, gritamos, marchamos. Em Ai, opa, agora é outra estratégia. E a próxima, outra estratégia. Tem pessoas que estão presas. Sabe por quê? Porque não sai da mediocridade. É a mesma oração. Ei, é a mesma oferta. Cuidado. Talvez você ainda não saiu dessa zona que você está, porque ainda você não decidiu viver o extraordinário de Deus. E vai falar: Deus, eu estou pronto para a próxima fase. Eu estou pronto para o próximo nível. Ei, para de ficar com medo de assumir um ministério. Ei, para de ficar com medo de pregar a palavra de Deus. Tem pessoas que têm medo de pregar, só que eles nem precisam abrir a boca. Eles já estão pregando e sendo voz à vida de muitas pessoas. Já falei isso muito por Ronald e a Adriana. Não ia falar o nome de vocês não, mas aí a Adriana baixou a cabeça e eu falei: gosta assim. Ela se entregou, aí eu falei. Eles não precisam nem fazer. Ele tem cuidado de pessoas só por andar com eles. Deus vai fazer você mudar a história de pessoas só porque estão perto de você. Mas você precisa sair dessa: ai, minha vida, ai, coitado de mim, ai, de novo isso. Não, não. A graça nos sustenta em nossas fraquezas. Há momentos que Deus remove imediatamente, mas fortalece. Quando a força acaba, a graça continua. Fala comigo: quando a força acaba, a graça continua. Quando os recursos acabam, a graça continua. Quando ninguém acredita, ei, a graça continua. Não importa. Dan falou uma palavra poderosíssima. Eu não recebi palavra de ninguém. A Bíblia já é a palavra viva sobre nós. Para de ficar esperando alguém falar para você, porque Deus já está falando. Eu não precisei a Paty vir aqui falar para mim que Deus falou que eu estava curado. Eu aceitei a cura quando eu decidi estar aqui em cima ministrando para vocês. E ninguém foi lá em casa e: ai meu Deus, calma aí. Para de ser vítima e consiga entender a grandeza de Deus para a sua vida. Isso não impede de nós orarmos, de nós entregarmos palavra, e de nós visitarmos, mas tem momentos que é só eu e Deus. E aí, o que você vai fazer? Teve um tempo que eu já expulsei demônio pelo celular. Discípulo chega: ai meu Deus, como é que eu faço aqui? Falei: não estou entendendo. Entenda o poder de Deus, a graça dele nos basta. Quando a força acaba, lembra disso, é a graça. Deus, não consigo mais, a tua graça me basta, eu vou avançar. E o último ponto, não fiz o Pix hoje, né? Vamos lá. Eu tinha mais outro, mas o tempo não deu. 1 João 3:1 diz: somos chamados de filho de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos. Ei, fala comigo uma voz bem alta. Agora eu quero que tu abra essa garganta aí forte e fala: eu sou filho. Mais forte: eu sou filho. A gente precisa entender isso. Sabe, tem lugares que não é o seu sobrenome que vai abrir, que não é a sua conta bancária que vai abrir. Ei, tem acessos que não é o seu network que vai abrir. Sabe o que é? É a graça do Filho de Deus. E aí você vai falar: como assim?
Você precisa lembrar, a graça não apenas perdoa pecadores, ela transforma pecadores em filhos de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz que em Cristo somos nova criatura. Você não é definido pelo seu passado. Ei, para de ficar colocando peso, trazendo à tona aquilo que te oprimiu, te colocou para baixo. Você não é o reflexo do seu passado. Você é a manifestação de Cristo, hoje no seu presente. Você é definido pela obra de Cristo. Começa a entender que é através de hoje. E eu quero que você saia daqui fazendo um trabalho, um exercício. Toda vez que você lembrar das dores do passado, você lembra das glórias do futuro. Que toda vez que vinha aquela coisa que fala, ai, mas aconteceu comigo, você também vai lembrar, mas está acontecendo comigo hoje a glória e a manifestação de Deus. Toda vez que o seu passado te trazer para a opressão, lembre-se, Cristo é a restauração. Cristo é a transformação. E que a graça dele vai vir de forma superabundante. Que a graça dele, porque em Romanos 38, 39 diz, esse é o último que nós vamos ler hoje. Pode ficar, já dá uma entrar. Já passei para a última folha. Porque eu estou bem certo do que nem morte, eu ia cantar, tá? Mas aí eu deixei só para ler. Que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o seu Senhor. Nada. Que versículo poderoso, que ele tira qualquer dúvida que possa gerar na sua cabeça. Nem anjos, nem principados, nada, nada, nada. Fala comigo, nada. Em nada. Nada vai nos separar. Jesus. Nem o passado. Nem as quedas. Nem os erros. Ou as limitações. O pecado nos afastou, a cruz me aproximou, a graça me encontrou, o amor do Pai me trouxe de volta para casa. Nós estamos na casa, nós estamos na presença. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Jesus. E antes de orarmos, essa música que vai ser ministrada, ela faz parte dessa preparação dessas duas palavras. Quando eu mandei ela, eu encaminhei ela para o Alex para eles ministrarem, eu já escutei ela mais de 100 vezes. E todos os dias que eu entro no meu carro, eu coloco ela. Não sei como é que meu amor ainda não enjoou. Porque ainda não aprendi ela toda. Algumas coisas a Rosânia revelou aqui na letra. Eu falei, é isso. Ela é poderosa. Eu sou grato pelo seu amor, Deus. A graça, ela está disponível. Essa ministração, essa canção, é você colocar para fora aqui tudo que foi feito naquela cruz, naquele Getsêmani, valeu a pena.
Ei, não vai valer, valeu. Ah, pastor, mas você não sabe como é que eu estou hoje. Ei, valeu. Não tenha dúvida, já valeu. E através de hoje, muitas pessoas vão ser conquistadas para Cristo. Através daquilo que você vai passar a ser, depois de entender o poderoso amor de Deus. Só você que é grato a Ele, você pode dar esse aplauso mais alto. É, Jesus, o Senhor nunca nos abandonou, Ele nunca te deixou só, Ele nunca te deixou desamparado. Ah, Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, porque esse amor é tão grande, Pai, que nada pode me impedir de estar em Tua presença. Sabe, uma das coisas mais importantes em entender e ser grato é viver. Uma das maiores expressões de gratidão é não fazer o que era errado novamente. A maior expressão de falar, Deus, eu sou grato por tudo que o Senhor fez naquela cruz, é estar aqui hoje, diante da presença dEle. E eu quero falar para você que Deus não te chamou apenas para você ser transformado. Através da sua vida, pessoas vão ser transformadas pela glória de Deus. Ei, pessoas vão ser impactadas não apenas porque você foi transformado, mas porque a glória de Deus é real e latente na sua vida. Espírito Santo de Deus, nós estamos de volta à sua casa. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Talvez você entrou aqui nesse lugar e você estava fora da casa do Pai, fora da presença, cheio de culpa, ou desconectado. Talvez você estava até dentro da casa. Talvez você estava como Samuel, adorando, celebrando, lendo a palavra, mas como um desconhecido, sem profundidade, sem conhecer a voz do Pai, sem saber a grandeza da sua majestade. Eu quero que nessa noite você saia do seu lugar. Eu quero que você dê esse passo. Nós queremos orar por você. Talvez você entrou aqui e estava perdido. Ei, perdido talvez em diversas coisas. Não apenas como um filho pródigo que saiu, aprontou e está de volta. Mas como eu falei, talvez como Samuel, separado e ungido dentro da presença, mas sem saber o que é a presença. Eu quero te dar a oportunidade para você sair do seu lugar e vir até aqui à frente. A gente quer orar por você. É um momento pessoal, não é um momento comum, mas essa palavra, ela traz sobre isso. Vem aqui na frente. Não importa o que vão pensar de mim. Ei, não interessa o que as pessoas estão achando. O que importa é que Deus, hoje eu quero estar novamente conectado, e tudo que foi colocado para me impedir será desfeito. Pode vir. A igreja esteja em oração. Esteja em oração aí no seu lugar. Talvez não é o que você quer hoje. Talvez você está tranquilo. Ei, talvez você quer, mas está bem no seu lugar, não tem problema. Quando a gente chama à frente, é um ato de coragem para falar: ei, não importa mais, eu vou resolver essa parada hoje, para que todos possam ver. Porque aquele que me aceitar diante dos homens, eu aceitarei diante do meu Pai. Queria que você começasse a orar agora.
Espírito Santo de Deus, vem trazendo agora, Pai, uma restauração, Pai. Senhor, agora assim como aquele pai, Senhor, na sua palavra, que trouxe de volta ao filho pródigo, Senhor, e trouxe vestes novas. Nós trazemos vestes novas à sua igreja agora. Todo maltrapilho, Pai, tudo aquilo que impedia de ter honra, hombridade, Pai, honestidade, nós repreendemos, Pai, e trazemos vestes brancas como carmesim. Espírito Santo de Deus, nós tiramos agora esses calçados sujos e trazemos a luz da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós colocamos sobre o Seu dedo um anel de autoridade, porque foi isso que Ele te forjou, para ser autoridade. Que hoje receba a posição de filho. Não negocie princípios. Receba a autoridade de filho e herdeiro, para que a glória dele seja sobre a sua vida. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. E você pode aplaudir e falar: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Ei, obrigado, Pai. Você pode chamar Ele de Pai, porque você é filho. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E é o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Levanta suas duas mãos lá em cima. Fala: eu sou grato, Senhor, por todo esse amor. Manda um beijo pro Pai. Eu te amo, Jesus. E dê mais um forte aplauso ao Senhor. Aleluias.